Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Jesus lava os pés dos discípulos, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de João. E faremos uma leitura e uma reflexão. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. João capítulo 13, versículo de 1 a 20. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo até o extremo, os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha em que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas compreendê-lo-á em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de se lavar, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se vosso Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos. Conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, essa é a narrativa exclusiva do Evangelho de João sobre Jesus lava os pés dos discípulos. Bem,
Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho de João está nos trazendo de ensinamento para nossas vidas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilha para que mais o irmão também, possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui está uma das passagens importantes, né, do Evangelho. Lembrando que nós estamos na fase da paixão de Cristo, né? Então, esse episódio da lavagem dos pés dos discípulos acontece no período da paixão. E é uma narrativa exclusiva do Evangelho de João. Então, aqui já está, né, do período da Páscoa, e Jesus, já pressentindo que a sua hora estava chegando, e tem uma descrição importante aqui, não é? Como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou, né? Então, João quer enfatizar aqui que Jesus nos amou até o fim, né? Isso é muito importante, né? E Jesus, ele se dedicou não aos justos, a todos, mas principalmente aos pecadores, né? Então, quando Jesus nos amou até o extremo, aqui no Evangelho de João, está falando do sangue que será derramado pela salvação do mundo, né? Que Jesus vai lavar o nosso pecado com o seu sangue. Por isso ele nos amou até o extremo, né? Ele não mediu esforços para que nós pudéssemos sermos salvos pela sua morte e ressurreição. E aqui, já durante a ceia, né? Essa está falando aqui durante a ceia, e que o demônio já tinha lançado no coração de Judas o propósito da traição. Mas Judas, né, ele ainda estava com os discípulos, né? Então, lembrando que nesse período que Jesus lava os pés dos discípulos, ele vai lavar os pés, inclusive, do traidor Judas, né? Então, aqui estavam ainda os 12, né? O grupo ainda estava completo nessa ocasião. Mas aqui João, ele faz questão de, de evidenciar que tudo estava nos planos de Deus, né? Jesus já sabia da, de toda a trama, né? Da traição de Judas, né? Então Jesus já sabia de todo esse propósito. E em nenhum momento, né? E nesse momento especificamente, Jesus ele não se dirige diretamente, né, ao traidor, embora ele estivesse entre eles, né? E aqui tem um episódio importante, porque Jesus ele vai lavar os pés, né? E Jesus vai fazer isso em sinal de humildade, de servidão, né? Então, o mestre de todos, né? Ele se abaixa para lavar os pés dos seus seguidores, né? Nós entendemos a hierarquia, de modo geral, como aquela pessoa que está no lugar mais alto, né? No topo, e os comandados estão abaixo. Aqui Jesus ele nos ensina. E é muito importante que o tempo todo nos evangelhos, Jesus nos ensina. Então, esse gesto de lavar os pés dos discípulos não é só um gesto de humildade daquela passagem. Ele está nos ensinando que cada uma de nós estamos aqui para servir um ao outro, né? Quando Jesus fala amai o próximo como a ti mesmo, ele está falando literalmente. E nos amar é também servirmos uns aos outros. Não somente servir, mas ser servido, né? Cada um deve se dedicar ali ao cuidado, do outro, né? E Simão Pedro acha um absurdo, né?
Talvez nós, no lugar de Pedro, também iríamos nos escandalizar, né? Pedro diz: como assim? O Senhor vai lavar meus pés? De modo algum. Mas aí Jesus explica, né, que o que ele estava fazendo naquele momento não era possível compreender. Mas ainda assim, Pedro diz: jamais me lavará os pés. E aí prestem atenção que a resposta de Jesus, ela é muito profunda, né? Se eu não os lavar, não terá parte comigo. Ou seja, lavar os pés era um gesto de Jesus. Então, o que que ele está dizendo aqui? Não somente no caso de lavar os pés. Você só tem comunhão, né? Você só tem parte com Jesus quando você está alinhado com o seu projeto. Portanto, não adianta você, de manhã até à noite, falar que está com Deus em alta voz, cantar, orar, se você não tiver comunhão com Jesus. Então, quando ele fala para Pedro aqui que se eu não te lavar, você não terá parte comigo, ele está falando que não terá comunhão com o Senhor. Então, nesse gesto, ele está dizendo: olha, se você não fizer o que eu faço, você não terá parte comigo, né? Jesus não quer aqui palavras e gestos vazios, né? Então, para ter comunhão com Jesus, o seu testemunho precisa ser na prática, senão você não tem comunhão com ele. Amém? E aí Pedro vai se redimir e vai falar assim, não somente os pés, mas a mão, né, a cabeça e tal. E aí Jesus quis mostrar aqui que esse gesto, ele não é um gesto só material, é também espiritual, né? O objetivo de lavar os pés, ele é simbólico, é um sinal de humildade. Não é da limpeza corporal, porque cada um pode tomar o seu banho, né? Só aquelas pessoas que têm limitação e precisam de ajuda. Mas, de um modo geral, você toma o seu banho. Então, lavar os pés é se rebaixar, servir o seu irmão e a sua irmã. Porque quem lavava os pés naquela época eram os escravos, não é? Era um serviço de humilhação. Então Jesus se humilhou para que ele fosse exaltado na prática, né? Lembra que nós já estudamos aqui? Onde ele fala: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Bem, e aí ele afirma aqui que os discípulos estavam puros, mas nem todos, né? Então ele já sabia quem dos 12 o iria trair, né? Por isso ele diz que nem todos estavam puros, né? E aqui ele afirma, né, categoricamente, né? Se ele, como mestre e senhor, lavou os pés, ele deu o exemplo, né? O que que Jesus mostra aqui? Que o líder, ele tem que dar o exemplo. Jesus era o líder, era a referência máxima para o grupo de discípulos. Então, se você é um líder religioso, social, político ou empresarial, se você quer humildade, se você quer comunhão com o seu projeto, alinhamento, você precisa dar o exemplo, né? Lavar os pés foi um gesto específico, mas Jesus coloca aqui para nós que aquele que lidera deve dar o exemplo. Você é o exemplo a ser seguido. Como que se você vai pedir solidariedade do grupo se você, enquanto liderança, humilha as pessoas? Você não dá oportunidade, você não respeita a sua equipe. Percebe? Então, Jesus está dizendo aqui que você, enquanto líder, é que precisa dar o maior exemplo, né? E o exemplo de Jesus aqui, nesse ato da paixão, é a humildade, né? A entrega de lavar os pés dos seus discípulos, né? Que eram os seus seguidores. E ele não pediu que os discípulos lavassem os pés dele. Ele poderia pedir que eles fizessem ao contrário, porque ele era maior do que eles. Mas não. Ele lava o pé de cada um dos 12, inclusive do traidor, mas ninguém lava os seus pés. Ele não pede para que retribuam, né? Ele se coloca ali no estado de servidão, né?
E Jesus ele coloca uma questão importante aqui, né? Se compreenderdes estas coisas, serei felizes, sob a condição de as praticardes. Então, novamente aqui, Jesus ele fala da prática, né? Não somente das palavras, né? Que não seja somente objeto dos nossos discursos, né? Então ele fala, sereis felizes sob a condição de as praticardes, porque se você não praticar, vai ser um gesto vazio, vai ser somente uma falácia, né? Então aqui ele está afirmando, né, que deve ter uma prática, né? A prática do dia a dia, não somente você falar que vai fazer, mas que você tenha que praticar. E aqui ele novamente ele reitera, né? Não digo isso a vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. É aquele que dividiu o pão com Jesus, viria a traí-lo. Mas Jesus ele diz, né, e ele afirma aqui embaixo, antes de acontecer, para que quando acontecer eles creiam e reconheçam quem é ele. Então Jesus tudo ele anunciou da forma como aconteceria e que de fato se efetivou. Então, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de João hoje traz esse episódio importante, né, que até hoje, para quem é católico, né, sabe que na Quinta-feira Santa tem a lavagem dos pés, né? Então é um gesto que se perpetuou na Igreja Católica, né? Que é o lava-pés. Então Jesus ele disse que a gente prosseguisse, que desse o exemplo. E até hoje, né? Às vezes lava os pés das pessoas que estão em situação de rua, né? Papa Francisco lavou os pés dos presidiários, né? Não é só lavar os pés dos nossos amigos, porque Jesus ele deu a sua vida pela salvação do mundo, né? Pelos pecadores. Então nós temos que fazer para aquele irmão que está em situação de sofrimento, de vulnerabilidade, para ele saber que Deus está com ele, que você tem comunhão com o seu irmão ou com a sua irmã. Não é você lavar os pés dos seus amigos, dos seus irmãos, né? Principalmente das pessoas que você não conhece, né? Como um gesto de humildade. Agora, para além do gesto, é muito importante, né, estarmos em comunhão com cada gesto que Jesus demonstrou nos evangelhos. Se queremos ser como Jesus, temos que praticar as suas ações, né? Quando Jesus ele fala, eu conheço aqueles que são meus. Então, nós temos que ser um testemunho vivo. As pessoas precisam te ver e reconhecer em você, em seus gestos, na sua relação com o outro, te reconhecer como cristão, né? Se queremos ser igual a Jesus, temos que ter a sua prática, né, no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes, né, que nós saímos da igreja e do lado de fora fazemos tudo ao contrário, né? Esquecemos tudo aquilo que nós ouvimos e praticamos de forma distorcida o nosso testemunho. Então, a verdadeira prática de ser igreja é viver ela no seu dia a dia, não somente ali em 1 ou 2 horas que você está na sua comunidade religiosa, mas praticar no dia a dia as suas palavras, nos seus gestos com os seus irmãos e irmãs. Amém? Então, que tenhamos humildade, estamos aqui para servir, né? Esse é o nosso propósito. Se queremos ser grandes diante de Deus, precisamos servir ao nosso próximo, bem? Então, que Deus abençoe seus caminhos, fortaleça a sua família, os seus projetos, muitas conquistas na sua vida e que você alcance as suas metas na presença de Deus. Amém? Paz e luz.